Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Então, pessoal, já é Natal. Noite de paz, alegria e esperança. Momento de confraternização entre pessoas queridas. Uma das tradições desse dia é a ceia de Natal. E é isso que você vai conferir. Aprenda agora a fazer uma deliciosa ceia de Natal, usando ingredientes simples e muito baratos. Confira. Tô louco pra saber. Gente, terça-feira é Natal. Hoje eu estou aqui com o grande chefe Sérgio Hauer, que vai ensinar pra gente preparar uma deliciosa ceia de Natal. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Silvia. O que você vai ensinar para nós hoje? Nós vamos fazer uma coisa muito simples, mas extremamente saborosa. Essa ceia de Natal vai ser constituída de 3 pratos. Uma entrada que vai ser um cuscuz, bastante gostoso. Um prato principal que vai ser um lombo de porco. E uma sobremesa que é arroz doce com uma calda de laranja. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só dar uma mexidinha que eu já coloquei o arroz doce aqui. E se eu não mexer, ele dá uma pegadinha no fundo. Tá? Bom, a gente vai começar colocando o lombo no forno. Esse é um lombo de porco de aproximadamente uns 2 quilos. E ele foi temperado com temperinhos bem básicos, muito simples. Na realidade, eu bati no liquidificador um pouquinho de cebola, uma cebola, um dentinho de alho e coloquei um pouco de azeite. Aí formou essa pasta, dá licença, eu vou mostrar para vocês, essa pastazinha, e foi com essa pasta então que eu temperei o lombo. Ele ficou temperado 1 hora, mais ou menos 2 horas, e agora a gente vai cobrir com papel alumínio e colocá-lo no forno. Então ele vai ficar uns 40 minutos com esse papel alumínio, cozinhando o interior. Quando nós percebemos que o interior está cozido, então a gente tira o papel alumínio e aí então a gente só vai dar aquele dourado na parte de fora, mas ele já vai estar pronto e importante, vai estar bem úmido por dentro, bem macio porque ele não ressecou. Vou colocar um pouquinho de azeite por cima dele. Se a pessoa não tiver azeite, não tem problema nenhum, pode usar o óleo tranquilamente, tá? Ele vai ficar, antes da gente tirar o papel alumínio, aproximadamente uns 40 minutos. Então vamos pôr no forno e aqui, veja, não dá mais trabalho nenhum. Então a gente pode fazer agora o cuscuz, porque aí dá tempo da gente colocar o cuscuz e ele ficar esfriando. Vamos fazer? Vamos. Hoje a gente vai fazer usando só 2 ingredientes, que seria o milho e o palmito. E o palmito. Então, estou colocando um fundo de azeite aqui nessa panela, tá? Então, vou colocar assim o azeite, ó, um fundinho nela. E aí sobre esse fundo de azeite, eu vou colocar então a cebola e a gente vai então começar a refogar essa cebola. Então agora a cebola já está bem refogadinha, a gente vai agregar o tomate. Aqui tem aproximadamente 750 gramas de tomate, um pouquinho mais de meio quilo de tomate. Tá? Então a gente vai agregar e aí a gente vai começar a fazer aquele molho que eu te falei. Então esse tomate vai começar a se desmanchar, vai soltar água e vai fazer esse molhinho. É nesse molhinho que a gente vai agregar então todos os outros ingredientes que a gente quiser colocar no nosso cuscuz. Então você vai agregar aqui e você vai cozinhar nesse molho até você ter esse molho bem saboroso. A gente vai colocar um pouquinho de sal, um molhinho de pimenta e aí os ingredientes que estão faltando. E aí então a gente começa a agregar a farinha de Professor, esse tomate está com ou sem pele? Está com pele. Não, ele só foi tirado a semente, tá? Mais nada. Então o que a gente fez? Cortou o tomate no meio, tirou as sementes e aí só picou. Mas ele vai desmanchar bastante aqui ainda, tá? Então agora a gente tem que deixar ele cozinhando aqui até ele desmanchar. Tá? Vou colocar tudo. Bom, Silvia, enquanto agora... Isso aqui vai demorar um pouquinho, talvez uns 10 minutos mais ou menos, para que ele se transforme num molho, tá? Então, enquanto isso aqui está cozinhando, a gente vai fazer uma caldinha de laranja para colocar em cima do arroz doce, que vai ser a nossa sobremesa. O que eu fiz? Eu, na realidade, ralei 2 laranjas só para pegar a casquinha delas, tá? Só que essa casquinha tem um sumo, e o sumo é muito ácido, amargo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas casquinhas numa água fervendo para a gente escaldar e tirar esse sumo que dá o amargor, tá? Então, Silvia, agora ela já deu uma escaldadinha, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar ele, deixa eu pegar as 2 luvas, isso aqui tá quente, e a gente vai, então, escorrer só para ficar com a casquinha.
E agora eu vou fazer um caramelo, vou colocar, posso deixar escorrer um pouquinho mais, vou colocar um açúcar aqui, fazer um caramelozinho, e neste caramelo então eu vou colocar essas casquinhas de laranja para caramelizar. E aí depois eu vou só colocar o suquinho de laranja e tá pronto. Por isso que é rápido, né, professor? Faz tudo ao mesmo tempo. E as coisas são muito rapidinhas mesmo. Você vê, nós colocamos o tomate, a questão de uns 5 minutos atrás, ele já está formando um molho mais espesso, então eu vou começar a colocar os outros ingredientes. Vou colocar o milho, tá? Vou colocar o palmito. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, que eu não pus ainda, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Mexer. E aí a gente vai deixar isso aqui de novo cozinhando mais um pouquinho. E aí a gente vai escaldar, desculpa, escaldar não, a gente vai caramelizar a nossa caldinha, as casquinhas de laranja, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Isso aqui fica por um tempinho, ele vai demorar mais uns 5 minutinhos aqui cozinhando. Eu vou acender o fogo daqui, coloquei o açúcar, tá? Foi aproximadamente umas 250 gramas de açúcar que eu pus aqui dentro. E agora então vou fazer um caramelo com esse açúcar aqui. Fazer um caramelo, esperar ele caramelizar. E aí, neste caramelo, é que eu vou colocar as casquinhas da laranja que a gente escaldou. Bom, então agora a gente já está com o caramelo, aquele açúcar já caramelizou. Então a gente vai colocar as casquinhas e vamos caramelizá-las, tá? Então a gente vai deixar aqui, e aí ela vai perdendo ainda mais aquele amargor do sumo e vai formar uma casquinha bem caramelizadinha, assim, bem crocante, tá vendo? Ó, já incorporou, vou abaixar um pouquinho o fogo só, que agora está muito alto, né? E aí então esse caramelo incorporou, e agora eu vou agregando bem devagarzinho o suco de laranja. Não se preocupem se assim que você colocar o primeiro suco de laranja, isso aqui empedrar. Tá? Por quê? Porque é um açúcar, jogou um líquido, ele pode formar umas... Mas depois ele vai esquentando, acho que tá bom assim. Ele vai esquentando e aí novamente ele vai diluindo. O nosso nem chegou a empedrar, porque não era uma quantidade de açúcar muito grande. Eu vou fazer uma redução, quer dizer, a água sai, o que sobra é a essência, então ele vai ficar um pouquinho mais grossinho. Bom, aí então voltando um pouquinho aqui para o nosso cuscuz, todo esse molho que a gente fez já está praticamente pronto, está saboroso. Então agora a gente vai agregar a farinha, a gente vai agregando aos poucos e vai mexendo. Tem que agregar aos poucos porque essa massa aqui não pode ser nem tão dura, a ponto que depois quando ela esfriar fique um cuscuz que você tem que cortar que nem pão, e nem tão molinha que você não consiga depois desenformar, porque não dá consistência para você desenformar, porque está muito mole. Tá? A massa do cuscuz está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? Informar. Então a gente vai pegar uma forma de cuscuz, eu untei ela com um pouquinho de azeite para não grudar. Tá? Vou colocar aqui. Eu fiz da forma mais simples que tem, Silvia, não enfeitei embaixo nem nada, mas é muito fácil enfeitar, porque você pode cozinhar os ovos, colocar a rodelinha por baixo, você pode colocar a sardinha por baixo. Então aqui, gente, praticamente está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou só dar uma apertadinha, nivelar, e agora eu vou ter que deixar esfriar, porque ele não desenforma quente. Se eu tentar desenformar quente, ele vai desmanchar inteirinho. Então agora eu tenho que deixar dar uma esfriadinha. Quando ele estiver mais friozinho, aí a gente vai desenformar em cima de um prato e cortar. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas coisas. Vou dar uma olhadinha no lombo, porque o nosso lombo já está aproximadamente uns 40 minutos no forno. Vou dar uma olhadinha no lombo e depois vou fazer uma farofinha muito simples para acompanhar esse lombo. Ele está muito bonito. E como é que eu sei quando ele está cozido por dentro
e ainda tá. Então eu faço uns furinhos com o garfo e vou ver se sai muita água dele, tá? Se sair muita água, muito líquido, significa que ele ainda está bem cru por dentro, teria que ficar um pouquinho mais. Se não sair muito líquido, eu posso simplesmente virar e deixar. Esse aqui praticamente, em alguns lugares ainda está saindo um pouquinho de líquido, mas em outros ele já está bom. Eu acho que eu vou deixar mais 5 minutos com papel alumínio, no máximo 10 depois, mas eu vou virar ele, tá? Acho que a viradinha é boa, né? É. Então eu vou voltar, colocar o papel alumínio um pouquinho mais. Tá? E vou voltar para o forno mais uns 10 minutinhos. Então agora a gente vai fazer a nossa farofinha, a gente vai fazer uma panela de ferro. Usar uma panela de ferro porque a panela de ferro absorve muito mais calor, as farofinhas ficam muito mais gostosas. A gente vai começar, eu coloquei um pouquinho de óleo no fundo dessa panela só para o bacon não grudar. O bacon vai soltar o seu próprio óleo que vai dar a gordurinha para a nossa farofa. Mas eu vou colocar o bacon para fritar. Assim que ele estiver bem fritinho, aí eu vou agregar um pouquinho dos nossos ingredientes aqui para fazer uma farofinha bem simples, uma farofinha gostosa, mas extremamente simples. Agora esse bacon está bem fritinho, ele soltou a gordurinha dele, que é aquela coisa, olha o sabor, o aroma, né? E aí a gente vai agregar a farinha, vamos pôr um pouquinho de farinha. A farinha ainda é de milho, né? Ainda é de milho. Aí a gente vai colocar um pouquinho do palmito que sobrou do nosso cuscuz, tá? Então a gente vai colocar. A gente poderia colocar também ovo esmigalhadinho, azeitonas, ervilhas, o que a gente quiser. E se ela ficar muito seca, gente, se a própria gordura do bacon não for suficiente, a gente pode deixar mais molhadinha com um pouquinho de água, não tem problema nenhum, tá? Então, se quiser pôr manteiga, pode pôr. truquezinho, né? Se quiser colocar um pouco mais de óleo, pode pôr. Eu prefiro colocar água por ser mais light, por ser mais leve, mais não fica mais saudável, né? saudável, exatamente. Então, a farofa está pronta. Gente, então agora a gente vai preparar as nossas tacinhas com arroz doce. O arroz doce é a coisa mais simples do mundo de ser feita. Então o que tinha aqui no nosso arroz doce? 1 litro de leite, é tudo 1. Foi 1 litro de leite, 1 litro de água, a mesma medida do leite eu pus de água, porque se você colocar só o leite, ele evapora e o arroz não cozinha, tá? E eu coloquei 1 xícara de açúcar e 1 xícara de arroz. E aí então fui cozinhando até o momento que ele ficou bem cremoso, ele já terminou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar nessas tacinhas, tá? Então eu vou pegar a calda, olha como ela esfriou, tá vendo como ela tá uma calda? Que lindo. E aí então a gente vai colocar a caldinha. Pronto, então agora está tudo prontinho. A gente vai só finalizar o nosso prato. Eu vou tirar o lombo daqui para a gente poder então enfeitar. A gente vai colocar um pouquinho da farofa aqui em volta, tá? E a gente vai então cortar o lombo. Cortar em fatias. Ele está bem macio. Eu vou pegar aquele restinho de cuscuz que sobrou aqui, tá? E vou colocar esse cuscuz nessa forminha, aqui. Como eu fiz com a outra, eu vou colocar aqui, vou apertar, posso também enfeitar com uma rodelinha de ovo embaixo, uma sardinha, alguma coisa. E agora eu vou pegar o nosso prato, tá aqui, e vou então virar. Tá certo que eu não apertei muito, mas ele ficou bonitinho. E aí então a gente vai pegar o nosso lombo. Vamos pegar aqui 2 fatiazinhas assim, tá? Bem servido, né? É. E a gente pode colocar o acompanhamentozinho da farofa. Tá? Então, olha, uma ceia muito simples, saborosíssima, muito fácil de ser feita, tá? E aí a gente tem o cuscuz que a gente fez, mas a gente aproveitou para montar um cuscuz individual. E a nossa sobremesa, né? E a nossa sobremesa que está aqui. Tá? Vamos provar? Vamos provar.
Delicioso, professor. Parabéns, viu? Obrigado. E um Feliz Natal para todos, viu? Ficaram com água na boca? Essa foi a nossa dica para a sua ceia de Natal. E vale também para o almoço do dia seguinte. Bom, pessoal, infelizmente o programa Mais Cidadão fica por aqui. Esperamos que tenham gostado do que nós preparamos para vocês com muito carinho. Queremos desejar a todos e a todas um Natal em Cristo, cheio de paz, alegria e prosperidade. Que o ano novo que se inicia seja repleto de grandes e duradouras realizações. Esperamos por vocês no próximo sábado, ao 12:30, aqui na TVB Record Campinas. Grande abraço, Feliz Natal!